Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Olha aqui quem tá aqui. Só mais uma rodada, ele aguenta até domingo. Vamos lá, respirou, aguentou forte esse ano. Deixa eu falar os assuntos desse vídeo e você decide se fica até o final. Senta aqui. Eu vou falar da despedida do Lugano. Vou falar da despedida do Lugano. Vou falar do Vitor Ferraz, lateral do Santos, que provavelmente venha pro São Paulo. Eu vou te contar por quê. Vou falar do Kaká, assunto polêmico, se a diretoria realmente descartou ou não o Kaká. Vou falar do Militão, que pode ir pro Juventus sem o São Paulo ganhar nada. Vou te falar do Marcelo Grohe, que é goleiro do Grêmio e foi oferecido pro São Paulo. Vou te falar também do planejamento de 2018, o que o Dorival tá cobrando a diretoria. Vou te falar do futuro do Cueva, se ele pode ir pra Europa ou não. Vou te falar também dos ingressos a R$1. E por fim, eu vou te falar do Júnior Tavares, do Luca e da mãe do Júnior Tavares. Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, deixar nos comentários as suas dúvidas e se inscrever no nosso canal. Pessoal, o Dorival, que parece que vai ficar mesmo para 2018, né? Ele foi dúvida há um tempo, agora parece que vai ficar. Cobrou a diretoria de futebol e o Leco pelo planejamento de 2018. Ele disse na última coletiva do ano para a imprensa que quer que o São Paulo mude o perfil dele, de jogadores e de postura em 2018. Citou o ex-técnico Rogério Ceni, eterno mito. Disse, olha, o Rogério deve ter tido muito problema aqui no São Paulo com as entradas e saídas durante o campeonato. Realmente não é fácil disputar campeonatos ao mesmo tempo que estão entrando e saindo um monte de jogador. Diz que a diretoria tem que aprender com esse tipo de erro. Então o Dorival quer um time mais competitivo e que seja preparado em janeiro, fevereiro no máximo, para em 2018 não ter essas entradas e saídas. Pessoal, vamos falar de Kaká. E vamos falar de Kaká só aqui, porque essa semana inteira você não viu o nome do Kaká em nenhuma mídia esportiva, nem no sfc.net, porque eu ainda não subi essa notícia. Pois é, eu conversei com a diretoria de futebol para saber se o nome do Kaká estava realmente descartado, porque é uma notícia muito bombástica para poder afirmar que o Kaká não vem ou que é 90% de chance de não vir. Conversei com a diretoria de futebol e inclusive até defendi o Kaká dentro dos meus conceitos. A diretoria de futebol disse que é muito cedo para descartar qualquer nome, que a mídia esportiva, tanto ESPN, Sport TV, Sport Interativo, inclusive as mídias digitais, falam muito sobre nomes, tanto para o sim quanto para o não, antes de checarem notícias. E que é cedo demais, o planejamento ainda está em construção, ainda estão conversando sobre um monte de possibilidades, não tem como dizer não sobre o Kaká. E o mais importante, o Kaká está viajando para a Europa, tem 20 dias que ele vai ficar lá só curtindo a vida e ele não quer falar ainda sobre o futuro dele, nem ele sabe direito o que vai fazer. Então, não é verdade que o São Paulo tenha descartado o Kaká e também não é verdade que seja certeza que o Kaká venha. Daqui 20 dias o Kaká aceita conversar e aí começa do zero essa negociação. Pode ser que ele fale, não, encerrei minha carreira, vou trabalhar no Milan, acabou o futebol pra mim. E pode ser que ele fale, não, vou ficar no São Paulo mais um ano e disputar meu último campeonato pelo time que me revelou. Tudo depende, cedo demais para afirmar qualquer coisa, beleza? Pessoal, quem tá trazendo agora dor de cabeça pro São Paulo é o Militão. Ele que jogou aí na lateral improvisada esse tempo todo. Cresceu um pouquinho o nome dele nesse ano, não é verdade? Pois é, ele que foi revelado também nas categorias de base do São Paulo, sempre foi convocado para a seleção desde o sub-13, 15, 17, 20 e agora está no profissional do São Paulo. Está em final de contrato, não em final pronto para pré-contrato, mas o contrato dele finaliza em dezembro de 2019. Isso significa que no meio do ano que vem ele já pode assinar com qualquer clube. Nenhum jogador em nenhum time fica tanto tempo sem renovação, a não ser que o time não conte mais com o jogador. O São Paulo busca o Militão há 2 meses para renovação e o Militão, por enquanto, está enrolando, não conseguiu chegar a um acordo para renovação. Acontece que, para agravar essa situação, o Juventus está de olho no Militão e deixou o São Paulo com medo de simplesmente ele sair no meio do ano, assinar um pré-contrato livre, sem nenhuma remuneração para o São Paulo, e ir embora. Então, essa é a atual situação no Militão. Não está atendendo o São Paulo para renovação e Vinícius Pinotti e Leco estão atrás do jogador há 2 meses. Renova, Militão, valoriza suas raízes, valoriza o lugar que te consagrou, né? Que te
expôs para o mundo do futebol. Se o Juventus hoje quer o futebol do menino, é porque ele aprendeu aqui no São Paulo. Pessoal, notícia agora do jornalista Jorge Nicola, lá do Bate-Bola, que já esteve aqui com a gente algumas vezes. Segundo ele, o goleiro Marcelo Groi, que é goleiro do Grêmio, foi campeão pela Libertadores na quarta-feira, inclusive parabéns para ele. Foi um dos principais nomes nessa conquista pelas defesas espetaculares, principalmente na final e na semifinal. Segundo Jorge Nicola, o Marcelo foi oferecido para o São Paulo. Ele só atuou no Grêmio em toda a carreira, nunca teve em nenhum outro time. Mas em toda a janela de transferência, o nome dele fica em pauta. Inclusive no ano passado, ele quase foi para o futebol da Turquia. E agora o empresário dele teria oferecido ele para o São Paulo, o que agradou bastante. Porém, o nome do Jean está em conversa apalavrada e avançada. Entre o Jean e o Marcelo Groi, se essa notícia for verdadeira, eu prefiro 1000 vezes o Marcelo, que recebe na casa dos 420 mil reais por mês, mas já é um goleiro experiente, campeão aí da América, né? É a cara do São Paulo isso. Eu prefiro. Deixa aí nos comentários o que você prefere. Vitor Ferraz agora é o nome da vez. A gente sabia que alguém do Santos poderia acabar aqui no São Paulo nessa janela, né? E pode ser que seja o Vitor Ferraz. Vitor Ferraz, que é lateral. Nossa, a gente tem problema demais na lateral, né? Lembrando que na lateral esquerda tudo indica que realmente o Reinaldo volte e o Edmar seja seu substituto. E para a lateral direita, o Vitor Ferraz virou o nome da vez. Isso porque no Santos ele está sob forte pressão. Em 2016 ele foi um dos melhores jogadores do Santos. E agora em 2017 não rendeu o mesmo que em 2016, por isso a torcida tá cobrando muito. Aí o Dorival Júnior pediu o nome dele pro Vinícius Pinotti, que já conversou com o Leco, que é muito amigo do Modesto, presidente do Santos. Já abriram negociação e o Modesto falou, olha, o Vitor não tá muito bem aqui mesmo e a gente tá querendo dar mais oportunidade pro Daniel Guedes, que é lateral nosso da base. Então o negócio pode acontecer. Só existem dois problemas. Sempre existe problema. Sempre. Primeiro problema é que o Santos vai passar por eleição presidencial dia 9 de dezembro. Se for o Modesto, já tá quase fechado o negócio. O segundo problema é que o Santos ainda busca treinador para a temporada de 2018 e não sabe o que esse treinador vai falar. Pode ser que o treinador chegue e fale, olha, eu quero o Vitor Ferraz de qualquer jeito. Não vai. Então tem esses dois problemas. Se o treinador não quiser o Vitor Ferraz e se o Modesto ganhar as eleições, pode ser que o Vitor venha para São Paulo no ano que vem. O jogador quer, o Modesto já falou que libera. Vamos ver. Se não der certo esse nome, já existem 3 nomes numa lista do São Paulo. Um é o Rafinha do Bayern de Munique. O segundo é o Dudu do Figueirense. E o terceiro é o Cristóvão do Paraná. Pessoal, vou falar rapidinho desse assunto, mas não criem alarde, beleza? O Cueva não é certeza para o ano que vem. Ele foi perguntado em coletiva após treino sobre o futuro dele. Ele falou que ele não queria falar muito do assunto, que era antiético, ele tá em contrato com o São Paulo até 2021, não tá nem perto de acabar esse contrato, mas ele falou que o sonho dele de jogar na Europa ainda existe, que o empresário dele está aberto para conversar ainda, disse que se sente envergonhado por não ter feito um 2017 legal, comparado a 2016, que ele ficou aqui só 6 meses, né? Diz que quer melhorar em 2018, mas que esse sonho da Europa ainda existe. Nada é certo pro futuro. Galera, essa notícia me deixa até revoltada, porque assim, eu fiquei louca só do São Paulo cogitar a ideia de trocar o Júnior Tavares pelo Luca da Ponte Preta. Diga aí no comentário se você tá comigo, porque Júnior Tavares, na última janela, recebeu uma proposta de 30 milhões. Quem é o Luca? Beleza, o São Paulo estava em negociação avançada com o Corinthians pela troca no empréstimo de 1 ano do Júnior Tavares, que iria para o lugar do Guilherme Arana, que foi vendido. Em troca viria o Luca, atacante que estava emprestado para a Ponte Preta. Nesse contrato de empréstimo de 1 ano, ambos os jogadores teriam um valor fixado. O Júnior Tavares ficaria no valor de 5 milhões de reais e o Luca de 3. 5 milhões de reais. É impressionante, né? Revoltante. Vamos lá. O Jorge Nicola tinha dito na quarta-feira, mais ou menos no horário do almoço, que até o final do dia essa notícia poderia ser divulgada já como certa. Conversei com a diretoria de futebol que me falou, realmente está avançada, mas ainda não está concluída a troca. A mãe do Júnior Tavares não ficou feliz, entrou nas redes sociais e melou o negócio
ponto pra ela, porque mãe é mãe. Mãe sabe o que é melhor pro filho. Mãe sabe o caminho certo. Foi lá e falou que prefere morrer do que ver o Júnior Tavares no Corinthians. Eu também preferia morrer do que ver o Júnior Tavares no Corinthians. Teve problema extracampo? Teve, mas não é um mau jogador. Não é. Se souber ter conversa de boleiro, comandar o elenco, o Júnior Tavares ainda pode render sim. E se não render no São Paulo, vende pra Europa, porque a última oferta pelo cara foi 30 milhões. Que vai emprestar pro Corinthians? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da atitude da mãe do Júnior Tavares, se vocês concordam comigo. Você, torcedor que pôde comparecer a algum jogo do São Paulo este ano, parabéns! Nós fomos quase 1 milhão de torcedores em mandos do São Paulo em jogos do Brasileirão, do Paulista, da Sul-Americana e da Copa do Brasil esse ano. Por causa disso, dos recordes que batemos, de todo o apoio que a gente fez, de toda essa união inédita que a gente conseguiu esse ano, no pior ano da nossa história, né? A MRV e o Banco Intermédio se reuniram com o São Paulo e vão dar de presente os ingressos da despedida do Lugano. Sim, são 40 mil ingressos a R$1. A média de valor de ingressos do São Paulo na arquibancada era R$20, o restante era mais caro. Então, pelo menos R$19 a MRV e o Banco Intermédio tiveram que desembolsar para nos presentear. Além disso, o departamento de marketing avisou que também terá surpresa para os torcedores lá. Já sei algumas coisas do que é, mas eu não vou contar não. Você vai ter que ir no jogo para descobrir. Também, se a gente passar dos 50 mil torcedores domingo na despedida do Lugano, nós somaremos 1 milhão de torcedores que passaram no Morumbi. É foda, é de chorar. Vocês estão de parabéns, vocês são demais. Pessoal, agora assunto difícil que faz o coração bater apertado, que é a despedida do Lugano. Domingo, eu falei pra vocês salvarem essa data. 3 de dezembro de 2017, último jogo do Lugano com a camisa do São Paulo. E encerra-se uma história, uma era celeste de raça, de entrega, de determinação, de amor, de Lugano. O Lugano treinou quarta-feira e quinta-feira entre os titulares, vai jogar mesmo, afinal é a despedida dele, não vai ficar no banco. Com certeza vai dar aquela última volta, agradecer a torcida. Ele foi um dos principais nomes nessa luta nossa contra o rebaixamento. Um dos principais nomes pra gente ter ido tão longe no passado na Libertadores. E um dos principais nomes do Mundial e todas as conquistas da primeira passagem dele. O Lugano concedeu uma entrevista essa semana, disse que não tem certeza se vai parar o futebol, mas ele garantiu que no Brasil não joga por outro time. Mesmo que ele vá para fora do país, ele chegou até a oferta de um time do México, né? Ele não joga aqui mais no Brasil só São Paulo. Também é verdade, precisamos falar que o São Paulo ofereceu um cargo para o Lugano, perguntou pro Lugano quais eram as intenções dele no futuro próximo. E o Lugano falou, olha, eu ainda não tenho nada em vista, eu aceito uma oferta. E o São Paulo perguntou se o Lugano aceitaria seguir dentro do próprio São Paulo. Só que o Lugano disse que só fica se um projeto for sério. Se ele for ficar só por causa do nome dele, que tem grande apoio da torcida, que traz uma calma em nome dos torcedores, ele não quer. Ele quer um projeto sério para crescer como profissional, como pessoa, para realmente ter poder de decisão. Ele falou que se for para usar só o nome dele e a imagem dele, é melhor colocar uma foto dele lá. E disse que vai dar uma resposta pro São Paulo nas férias dele. Também foi perguntado para ele se ele gostaria de fazer igual o Zé Roberto tá fazendo no Palmeiras. Se despediu da torcida e vai ficar com uma assessoria técnica. Ele vai fazer o papel entre o elenco e a diretoria. O Lugano disse que ele já faz isso hoje, e realmente já faz, que vai pensar bastante sobre o assunto e que ficou lisonjeado com o convite. Foi perguntado pro Lugano também sobre o meio do ano, aquele processo todo da renovação, porque ele ficou a uma semana do contrato expirar e São Paulo ainda não tinha procurado para renovação. Ele disse que realmente ficou um pouco chateado no começo, mas que ele queria que o São Paulo entendesse que o papel principal dele era a união do elenco, que ele estava fazendo todo esse trabalho dos bastidores. Ele disse que ele tem que fazer muita força mental e psicológica para não ficar chateado com a diretoria na época.
E por fim, perguntaram o que precisaria do São Paulo para ele decidir ficar em alguma função, seja de assessor técnico. Ele disse que depende do projeto que a diretoria apresentar e também depende se realmente vão precisar da ajuda dele aqui. Ele quer ser útil para o São Paulo. Se a diretoria apresentar um bom projeto e ele sentir que pode nos ajudar e como pode, o Lugano fica. Então, pelo amor de Deus, diretoria, vocês querem ajuda nesse projeto? Pelo amor de Deus, fica Lugano. E eu não quero nem falar da despedida, porque eu sei que domingo eu vou chorar horrores. Vai um vídeo pra trás, você vai ver que a gente fez uma homenagem pra despedida do Lugano. Encontro com vocês no domingo. Ingressa R$1, hein? E quem sabe ainda ganha uma vaga na Libertadores. Pessoal, encontro com vocês domingo no estádio pra ver pela última vez o Lugano jogar. E quem sabe conseguir uma vaga na Libertadores. Tchau pra vocês.